Fala pessoal do curso Vigor, tudo bem? Prazer, professor Bruno de Língua Portuguesa. Assistiremos hoje nossa aula de morfologia, especificamente classes gramaticais, um assunto muito abordado pelas bancas. Vamos lá? Fala pessoal, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Beleza? Estamos hoje aqui, né? Nossa aula marota. Bem, pessoal, sendo bem específico hoje, vou pegar a caneta aqui, não posso esquecer da caneta. Vamos estudar hoje morfologia, tá? A área da morfologia, especificamente o assunto de classes gramaticais. Poxa, Bruno, esse assunto aí, como que ele aparece muito, ele não aparece muito, pessoal? É um assunto extremamente importante, extremamente importante. Bem, antes de já iniciando a nossa aula, eu friso numa pequena teoria, que é o seguinte: toda vez que estamos falando sobre morfologia, toda vez que eu falo em morfo, eu estou falando em formas, tá? Formas. E logia é o quê? Estudo. Então, morfologia está relacionado aos estudos das formas. Bruno, como assim? Pessoal, dentro desse assunto aqui, nós estudamos a estrutura da palavra, o processo da palavra e a classe da palavra. Quando eu falo em estrutura, eu estou falando do processo de vogal temática, radical, prefixo, sufixo. Quando eu falo do processo de formação de palavra, é essas combinações. Eu tenho uma derivação prefixal, uma derivação sufixal, uma derivação parasintética. E quando eu falo de classes de palavras, eu estou falando de classes gramaticais. Pessoal, é um assunto extremamente importante. Eu vou frisar isso diversas vezes na nossa caminhada. Por quê, Bruno? Olha só, a frase, ela tem dois olhares. Eu pergunto a vocês aqui, tá? Qual é a classificação dessa frase aqui, ó? Eu gosto de chocolate. Aí eu pergunto a vocês, eu quero que vocês determinem para mim esse eu aqui. E aí? O que é? Bem, uns vão dizer que é sujeito. Outros vão dizer, poxa, pode ser um pronome. E aí, vai ser o quê? Pessoal, eu estou especificando em que campo eu estou trabalhando isso? Não. Então, antes de mais nada, esse assunto já começa aí. Nós temos duas análises, a análise morfológica. Quando eu falo da análise morfológica, eu estou falando das classes de palavras. E quando eu falo análise sintática, eu tenho uma outra classificação. Então, nós entendermos esse processo nos ajuda a organizar o quê? O conhecimento na nossa jornada. Ok? Quando eu estou caminhando e eu tenho uma dificuldade em análise sintática, a sua dificuldade muitas vezes, amigo ou amiga, reside aqui, nas classes gramaticais. Então, o nosso trabalho hoje é trabalharmos as principais classes na questão do quê? Do que tange o quê? Ao reconhecimento. Bem, seguindo ainda na nossa pequena introdução, as classes gramaticais, elas se dividem, são 10 classes, tá? E elas se dividem em dois grupos. 6 classes são variáveis e 4 classes são invariáveis. Eu tenho substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. Variável. Invariável, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Bem, ainda nós caminhando nesse processo das classes gramaticais, pode haver uma dúvida. Bem, o que vem a ser, Bruno, uma classe variável ou invariável? Pessoal, isso é muito importante nós começarmos já com essa definição e esclarecer para você esse conceito. Variável é aquilo que flexiona. Variável é aquilo que muda. Então eu tenho de saber o seguinte: toda vez que eu bater o olho num substantivo, num adjetivo, artigo, numeral, pronome ou verbo, eu tenho de saber o quê? Que essas 6 classes são variáveis. Elas mudam, elas flexionam. Ok, Bruno, mas mudam, flexionam para onde? Pessoal, basicamente, ela funciona aqui, ó. Basicamente é isso, tá? Em gênero e número.
Basicamente isso aí. Então, Bruno, está me dizendo que essas 6 classes, elas vão variar basicamente em gênero e número? Sim. Mas na língua portuguesa, o que vem a ser gênero e o que vem a ser número? Toda vez que a classe tratar com gênero, eu estou falando para você que a classe, ela trabalha na questão no campo masculino ou feminino. Toda vez que eu falo em número, eu estou falando para você que a minha classe, ela vai variar no singular ou plural. Eu preciso saber disso, pessoal, tá? E essas 4 classes aqui, elas são cristalizadas, elas não sofrem um processo de alteração de gênero, nem de número e nem de grau, tá? Então, essas 4 classes aqui, elas são invariáveis, ok? E aí, pessoal, seguindo nosso reconhecimento das classes gramaticais, a gente trabalha na questão da preposição. Bruno, o que vem a ser preposição? Tá, mas o que eu preciso aprender sobre preposição? Pessoal, não há como eu seguir na sintaxe sem saber preposição. Não há como. Por quê? Uma das regras gerais que nós temos com relação ao sujeito é o seguinte: sujeito é um termo não preposicionado. Objeto indireto é um termo não preposicionado. Objeto indireto é um termo preposicionado. Pensei em objeto direto. Complemento nominal é um termo preposicionado. Agente da passiva é um termo preposicionado. O adjunto adnominal, e algumas das vezes, ele pode ser um termo preposicionado. Eu posso deter a informação da definição. Porém, se eu não souber a questão de onde reside, onde está ou não, no caso do sujeito, a preposição, isso me dificulta a minha vida. Então, para começarmos a questão da nossa explicação com relação à preposição, estão aqui as preposições, tá? E aí, a gente sempre na nossa aula, né? Nossa aula, galera, tá todo mundo junto aqui, a gente tem uma mania, né, de poder desenvolver, facilitar essa vida aqui, tá? Pessoal, é o seguinte, para mim é muito duro fazer isso agora, sozinho, só eu e o cameraman aí, tá? Mas somos obrigados a isso, né? Pessoal, olha só, pra gente decorar essa preposição é o seguinte: eu vou cantar a música e depois vocês fazem em seguida na casa de vocês aí, tá bom? Olha só, é escravo de Jó, só que jogando para a preposição. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sob, sobre, sob, sobre, trás, sem, sobre, sob, sobre, trás. Ok? Preciso, decorem as preposições. Decore as preposições. Elas vão me ajudar na minha caminhada. Elas me ajudam. Quando eu chegar no processo de análise sintática, que não vai ser hoje, tá? Com certeza facilita muito a minha vida. Bruno, então você está me dizendo, se eu detiver o conhecimento da morfologia, das classes gramaticais, das classes de palavras, minha vida vai ser mais fácil em análise sintática? Com certeza, meu amigo. Com certeza. Então, se você tem alguma dificuldade em sintaxe, o momento de corrigir, de organizar o pensamento é aqui, é nesta aula, é agora, tá? Bem, seguindo para o nosso processo, pessoal, das classes, tá? A gente segue na questão dos substantivos, tá? Substantivos. O que precisamos saber com relação aos substantivos? Antes de mais nada, eu pergunto a vocês, substantivo é uma classe variável ou invariável? Eu preciso saber disso. Esse é o primeiro pressuposto. Bati o olho na classe gramatical. Ela é uma classe variável ou invariável? Eu não posso... não. Primeiro ponto é esse. Conversamos sobre a questão de ser variável e invariável, tá? Então precisamos, e com certeza os exemplos aqui vão elucidar, vão esclarecer, tá? Essa definição de variável e invariável. Então, o substantivo, né, é uma classe variável. Uma classe variável. Primeiro ponto. Segundo ponto, qual é a classificação que eu possa dar para o meu substantivo, para a classe dos substantivos? Pessoal, em linhas gerais, o substantivo é uma classe que nomeia, tá?
caneta, quadro, blusa, calça, microfone, câmera, cadeira, lâmpada, ventilador. É uma classe que nomeia, tá? Então é uma classe que tem a capacidade de designar, de nomear. Tá? De nomear. Pessoal, ainda assim, com essas duas questões, com essas duas informações, ainda eu não consigo ter ferramentas suficientes para dizer se eu tenho um substantivo ou não numa frase, porque muitas vezes é isso que a banca vai querer exigir de nós. A banca vai querer exigir de nós, muitas vezes, o reconhecimento desses caras. E isso é importante demais. Tá? A questão dos plurais, a questão dos plurais compostos, muitas vezes o aluno não tem dificuldade, ele pega a regra clara com relação a isso. Tá? Com preposição, passar o primeiro termo, aí o cara consegue desenvolver. Agora, quando bate a onda, cara, quem é um substantivo aqui? Aí treme. Aí, amigo, a caneta treme. É preciso entender o processo principal. Qual é? Reconhecimento das classes gramaticais. Vimos que o substantivo é uma classe variável, isso já me ajuda e muito. Vimos que é uma classe que tem, por definição, de nomear. Isso não nos ajuda. E aqui, essa definição aqui agora, ela vai nos esclarecer já bastante, tá? O substantivo, pessoal, ele vai ser uma classe determinada. Uma classe determinada, Bruno? Como assim? Pessoal, vamos comigo aqui, ó. Eu tenho um substantivo aqui, tá? E eu tenho em torno do meu substantivo o NAPA. O que vem a ser o NAPA? Pessoal, eu tenho o numeral, eu tenho o artigo, eu tenho o pronome e eu tenho o adjetivo. Como assim, Bruno? Olha só, pessoal, eu estou dizendo para vocês que o substantivo é uma classe determinada. Determinada por quem? Por esses 4 elementos aqui. O que eu quero dizer para vocês, toda vez que eu tiver um numeral, que eu tiver um artigo, que eu tiver um pronome, que eu tiver um adjetivo, haverá a presença de quem? Do meu substantivo. Como assim? Olha só, em linhas gerais, qual é a classificação do meu numeral? O numeral, ele tem, por definição, de quantificar. Então, ele vai quantificar quem? O meu substantivo. 2 casas, 2 carros, 2 motos. Eu estou quantificando o meu substantivo. O artigo é uma classe, em linhas gerais, que define ou indefine alguém. Quem? O meu substantivo. O meu substantivo, tá? O pronome é uma classe que trabalha pronome. Que nome é? Substantivo. É o meu substantivo. O adjetivo é uma classe que tem por definição, em linhas gerais, de qualificar. Qualificar quem? O meu substantivo. Então eu estou dizendo para vocês o seguinte: toda vez que eu tiver um adjetivo, que eu tiver um artigo, um numeral, um pronome, eles estão evidenciando, estão trabalhando para um cara. Para quem? Para o meu substantivo. Então é através desses caras aqui que eu procuro localizar, reconhecer essa classe, que é o substantivo. Eu preciso entender isso, pessoal. É importante trabalharmos essa concepção, esse conceito, ok? Bem, e a partir dessas informações, vamos trabalhar agora quantos substantivos há em cada frase. Quantos substantivos há, beleza? Dê uma parada no seu vídeo aí, na sua casa, dê uma paradinha, faça com essas informações que nós largamos aqui para vocês, que deixamos aqui para vocês, tá? Então faça, e aí, depois do que vocês fizerem, a gente vai fazer, ver se fizeram certinho ou não, beleza? Já começa o processo de exercício, tá? Utilizando aí. Pessoal, vamos lá. Não troque
o certo pelo duvidoso. Ok? Vamos lá, eu quero saber quantos substantivos há nesta frase. Quantos substantivos há nessa frase? Bem, eu preciso reconhecer quem é aqui. Eu tenho aqui certo e duvidoso. Eu tenho aqui o não, troque o certo pelo duvidoso. Não é um advérbio, trocar é verbo, o aqui, ele vai ser um artigo. Opa, e esse o aqui, ele está trabalhando para quem? Quem respondeu o aqui, certo? Acertou. Tá? Então, nós temos aqui já um substantivo. Nós temos um substantivo. Tá? E nós temos aqui, pessoal, a preposição aqui mais o artigo. Duvidoso. Eu tenho aqui, pessoal, a questão do por mais o, que dá pelo. Ok? E aqui vai gerar o quê? Um substantivo. Eu tenho aqui, ó, substantivo. Beleza? Eu tenho um artigo aqui. O artigozinho está aqui. Então, eu tenho aqui nessa frase dois substantivos. Dois substantivos. Segundo exemplo aqui. O aluno tirou um 10 na última prova. Seguindo. Esse o aqui funciona como o quê, pessoal? Ele é o quê? Artigo. Opa! Se eu tenho um artigo, eu já vou ter quem aqui? Um substantivo. Tirou verbo. Eu tenho aqui um 10. E agora? Ele é numeral ou ele é substantivo? Pessoal, o numeral, ele tem, por definição, uma ideia de quantidade. Aqui, o 10 aqui, ele não exerce função de quantidade. Eu tenho aqui um artigo indefinido, trabalhando para o 10. Então, eu tenho aqui o quê? Um substantivo. Como funciona aqui? Eu tenho a preposição aqui, ó, em, mais o artigo a. Opa, então quando eu tenho essa preposição em mais o artigo a, há o quê? Uma contração. E essa contração que resulta em na, haverá a presença de quem? De um substantivo. Esse na aqui trabalha para quem? Para a prova, tá? Então aqui, ó, prova vai ser meu outro substantivo. Tá? Então, nós temos nessa frase aqui, ó, 1, 2, 3, o quê? Substantivos. Analisando, o nosso processo de reconhecimento aqui está sendo feito simplesmente pelo fato de quem? Dos determinantes. Pelo numeral, artigo, pronome e adjetivo. Esses caras aqui estão sinalizando para mim, estão me dizendo, cara, olha só, Bruno, eu tenho aqui, ó, 3 substantivos, eu tenho 2 substantivos. Esses caras estão me dizendo isso. Ok, pessoal? C. O velho sabia quem eram os fortes. Bem, nós já sabemos já que o O é um artigo. Trabalha para quem? Velho vai ser o que então? Substantivo. Sabia, verbo, quem era verbo, quem pronome, perdão, era verbo, os. Opa, outro artigozinho aqui, ó. Trabalhando para quem? Fortes. Vai ser o que aqui? Só tem um artigo. Trabalhando para a palavra, vai ser o que? Substantivo. É isso que você tem que se preocupar, pessoal. É isso que eu quero que vocês se preocupem, tá? Digo mais, tá? Esse cara aqui, nós estamos vendo aqui pelo exemplo aqui, que o artigo, ele exerce grande valor na questão do reconhecimento dos substantivos. Nós estamos aqui nos diversos exemplos aqui, ó, a importância do artigo. Tá? E muitas vezes o artigo ele vai estar contraído a uma preposição ou até muitas vezes a um pronome. Tá? Vemos aqui pela preposição e muitas vezes até um pronome. Tá? Então preciso reconhecer um artigo. Se tiver preposição mais o artigo, a palavra seguinte vai funcionar como um substantivo. Ok? D. O legal daquele lugar é o cantar dos pássaros. O é o quê? Artigo. Eu vou ter o que aqui? Substantivo. Daquele lugar. E aí? Lugar vai ser substantivo ou não será substantivo? E aí? O que nós temos aí? O que eu acabei de dizer, muitas vezes o artigo já vai dar a morta para você.
falando, cara, aqui tem um substantivo. E algumas vezes o artigo ele vai estar contraído a uma preposição ou a um pronome, que é o caso aqui, daquele. Eu tenho aqui, pessoal, a contração do de, a preposição de, mais o pronome aqui, que é o aquele. Tá? Então eu tenho aqui, ó, o legal daquele lugar, tá? Substantivo. Tá? Por que substantivo? Eu tenho aqui o aquele, trabalhando para o lugar. Aquele lugar. Pronome, trabalhando para a palavra substantivo, tá? Aquele lugar. Por isso que eu tenho um substantivo aqui. Ok? É o cantar dos pássaros. Bem, eu vou pular aqui o cantar e já vou pular para os pássaros aqui. Eu tenho aqui a preposição de mais o artigo os. Então, consequentemente, haverá o que, pessoal? Que nós já vimos aqui. Substantivo. Substantivo. Então, nós temos até o momento 1, 2, 3 substantivos. E aí fica, e agora? Cantar é verbo ou é substantivo? Cantar é verbo ou é substantivo? E aí, moçada? Pessoal, se eu analisar isoladamente, eu canto, tu cantas, ele canta, beleza, vai de boa, tá? É verbo, eu consigo conjugar ele, tranquilo. Porém, eu tenho o cantar ali em um contexto. E muitas das vezes, pessoal, aí eu saio um pouquinho, abro um parêntese com relação ao seguinte, no seu edital, tá? Vai estar assim, ó, classes de palavras e seu emprego, tá? Vai lá, classes de palavras, classes gramaticais. E o seu emprego? É o seu emprego dentro do contexto. Dentro do contexto. Então, eu nunca posso partir do pressuposto o seguinte, cantar sempre será verbo. Velho sempre será adjetivo. Duvidoso sempre será adjetivo. Cuidado, pessoal, cuidado com isso, tá? A banca Fundatec gosta de trabalhar muito isso. Eu pego aqui, ó, linha 15. Qual dessas palavras funciona como verbo? Aí boto lá, ó, letra A, linha 15, cantar. Aí o cara olha, pô, cantar, eu canto, beleza. O cara não vai ao texto, o cara não faz o exercício de trabalhar o texto com a prova. Aí o cara perde questão por bobeira, por tentar adivinhar, por tentar agir que vai vir do nada uma mágica para ele poder acertar a questão. Não vai rolar, meu amigo, não vai acontecer, tá? Então eu tenho que analisar o quê? O contexto. Toda a nossa análise aqui, ó, está sendo baseada no contexto, partindo do pressuposto dos determinantes. Então, cantar, aqui eu tenho um artigo e esse artigo trabalha para a palavra cantar, que vai ser o quê? Substantivo. Tá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4 substantivos aqui. 4 substantivos. E aqui nós temos o quê? 2 substantivos. Pessoal, é muito importante, tá? Deixei 4 exemplos aí para nós trabalharmos, para nós analisarmos com essa questão do quê? O reconhecimento dos substantivos. Isso vai me ajudar muito. Ajuda a elucidar, a esclarecer a minha visão na frase, com relação às classes gramaticais e retornando, eu vou frisar isso várias vezes na nossa aula, com relação à sintaxe, tá? Beleza? Agora eu vou apagar aqui e a gente vai entrar na questão dos adjetivos, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, seguindo na nossa jornada, né, com relação às classes gramaticais, nós acabamos de ver sobre a questão do substantivo. Pessoal, uma das coisas muito importantes, tá, que nós precisamos saber é o seguinte. Nós vimos, né, da importância até o momento da preposição, né, e do substantivo. E muitas das vezes, pessoal, a gente tem uma dificuldade de reconhecer as classes gramaticais, tá? Eu falo para você o seguinte, nós sabemos, tá, que o objeto indireto é um termo preposicionado. Ok, o cara fala isso na sala de aula. E aí, pessoal, tudo certo? Sim. Aí eu falo para vocês que o complemento nominal também é um termo preposicionado. Dúvidas, pessoal? Não. Show de bola.
Só que quando a gente vai para a prática, o bicho pega. Como é que é? O senhor disse o quê? Aí o bicho pega. Pessoal, isso se dá por uma questão que eu estou batendo na nossa aula, que é a questão do quê? Do reconhecimento das classes gramaticais. Exemplo disso? Vamos lá. De ajuda e de ajuda. Pergunto a vocês, os dois termos, tá? Os dois termos exercem a mesma função sintática? Sim ou não? Bem, o cara dá uma paradinha, analisa, e a resposta, não. Pessoal, pelo simples fato do seguinte, se eu souber que quando eu tenho um verbo, eu caminho para um lado, e quando eu tiver um nome, eu vou caminhar para o outro lado. O problema do aluno, do candidato, é esse aqui, ó. O cara analisa somente de ajuda, tá? E o cara olha isso, de ajuda. Então, o cara lembra que uma vez na escola, ele viu o seguinte, que um termo preposicionado vai ser objeto indireto. E o cara cristaliza isso e leva para sempre para a vida. E o pior, leva para o concurso. E o pior, erra. Cuidado, pessoal, eu não posso cristalizar um assunto na língua portuguesa. Eu preciso ver a quem está ligado. A quem está ligado. Aí vem a questão seguinte, tá? Necessidade e necessito. O cara consegue reconhecer que de ajuda está ligado à necessidade. Já é show de bola isso. Agora eu pergunto a vocês, é verbo ou é nome? Necessidade. O cara fica naquela... Nome. Legal, acertou. Necessidade é nome. Aí eu pergunto, qual é a classe gramatical de necessidade? Aí já era. O cara treme, a boca fica roxa, mão tremendo, socorro. Eu preciso reconhecer isso. Necessito, é verbo ou nome? Verbo, beleza. Pessoal, o que eu estou querendo frisar com essa ideia aqui do se liguem, tá? Que é o seguinte, se eu reconhecer, se eu estou diante de um nome ou de um verbo, o meu caminho de análise já vai ser completamente diferente. Tudo isso se dá por uma questão, o reconhecimento das classes gramaticais. É por isso que eu estou frisando a importância desse conceito. Ok, pessoal? Então eu sei que aqui necessito de ajuda. Eu tenho um verbo. E o que vai derivar de um verbo vai ser um objeto. Ou vai ser objeto direto ou indireto. Como é aqui a questão de um termo preposicionado, vai ser objeto indireto. E aqui, como está complementando o nome, vai ser um complemento nominal. Não é o foco da nossa aula de hoje, não é o foco. Porém, eu estou enfatizando esse pequeno detalhe que ele faz toda a diferença na nossa vida, na caminhada. Quando eu reconheço as classes gramaticais, quando eu consigo dizer que isso aqui é um verbo e quando eu consigo dizer que isso aqui é um nome. E mais ainda, um substantivo. A partir desse princípio aqui, já muda tudo. Ok, pessoal? Beleza? Tá? Haverá aula especificamente sobre esses conceitos, que nós vamos destrinchar, a gente vai esmiuçar e ver todas as dificuldades, tá? E é isso que as bancas exploram do candidato. O cara coloca isso aqui, ó, tenho necessidade de ajuda. O cara, o termo preposição está ligado a um verbo, falso ou verdadeiro. O cara se bate. Cuidem com isso. As bancas estão explorando isso, tá? Elas estão reunindo o conceito sintático com o aspecto morfológico. Tá? São os dois conceitos trabalhando juntos. Eu não posso menosprezar esses conceitos. Eu não posso simplesmente dedicar minha energia só à sintaxe. Bem, se eu quero dedicar minha energia à sintaxe, eu preciso dominar primeiro a morfologia, as classes de palavras. Ok? Bem, pessoal, fechada essa observação, seguimos para os adjetivos. Adjetivos. Bem, antes de mais nada, adjetivos, eu preciso saber o quê? É uma classe variável ou invariável? Cara, eu preciso saber disso. Sabemos, que está no início da nossa aula lá, que o adjetivo, né, é uma classe o quê? Variável. Variável. E qual é a outra informação que nós podemos adicionar aqui com relação aos adjetivos? Ele dá característica. E dá característica a quem? A quem?
ao substantivo. Essa característica vai se referir ao meu substantivo. Então, esse é o pilar, tá? Essas são as duas bases com relação aos adjetivos. Bem, adjetivo é uma classe variável, tá? E é uma classe que serve para dar característica, tá? Mas a quem? Ele vai qualificar quem? O meu substantivo, ok? E aí, pessoal, as bancas, a gente começa a trabalhar agora, a gente amplia, tá? A nossa abordagem com relação ao conhecimento aqui. As bancas adoram isso. Adoram isso. Substantivo versus adjetivo. Quem é quem na jogada? Parece bobeira, mas não é. Não é, tá? FCC, VUNESP, Objetiva, Legale, tá? Especialista, Banca da Aeronáutica, tá? As bancas militares adoram classes gramaticais. Eles aprofundam, eles trabalham essa questão. E não só as bancas militares, mas, conforme eu disse, a Fundação Carlos Chagas, eles têm abordado esse conhecimento, tá? Eles querem saber a questões trabalhando o seguinte: onde o termo qualificador se encontra antes do seu referente? Ele quer dizer o seguinte: em qual opção o adjetivo ele se encontra antes do meu substantivo, tá? Então, esse tipo de temática as bancas têm abordado bastante, tá? E a partir desse princípio aqui, tá? Deixa eu só envolver aqui as palavras que vamos trabalhar, ok? Para a gente poder discutir aqui. A partir desse princípio aqui, pessoal, tá? A gente vai discutir, vamos analisar, desenvolver uma linha de raciocínio. Bem, olha só, vem comigo aqui. Pessoal, agora a gente entra num processo, tá? Que basicamente a gente está trabalhando com a questão do contexto, tá? Existem alguns mecanismos, mas o que vai dar a certeza é o contexto. É o contexto, tá? Como assim, Bruno? Eu preciso analisar, tá? Qual a palavra aqui, ela funciona como qualificador. É como qualificador. É com esse princípio que eu preciso encontrar primeiro o adjetivo, porque se eu encontrar o adjetivo, consequentemente eu vou saber quem está se referindo, que é o meu substantivo, tá? Aqui é contexto, é análise. É análise. Eu tenho que parar e analisar. Vamos analisar aqui. Deixa eu ver se está aqui, tá caminhando. Ah, beleza. Tá? Agiu com incrível habilidade. Ok, e aí? Quem é o substantivo e quem é o adjetivo na jogada? Eu preciso saber, tá? Primeiramente, quem é o adjetivo, porque o adjetivo dá característica, tá? Vamos caminhar aqui. Quem está dando característica aqui? Incrível exerce a função aqui, pessoal, de característica de habilidade. Então eu tenho aqui, ó, agiu com incrível habilidade, tá? Ok? Então, aqui eu tenho um adjetivo e aqui eu tenho um substantivo. Incrível habilidade. Habilidade incrível, tá? A jovem funcionária chegou. E aí, quem exerce a função aí de adjetivo e quem exerce a função de substantivo na jogada? Bem, funcionária aqui é um qualificador de jovem ou jovem está qualificando funcionária? No contexto aqui, jovem está qualificando funcionária, tá? Então, jovem aqui funciona como o quê? Como adjetivo. E funcionária, substantivo. Aí o cara vem e pergunta: poxa, Bruno, mas eu tenho esse A aqui, ó. Esse A aqui não está trabalhando para jovem? Não. O A, ele trabalha para funcionária. A frase, ela está invertida na sua ordem natural, tá? A frase na ordem direta seria: a funcionária jovem chegou. Porque o que vem primeiro é o substantivo e depois o termo que qualifica. Entretanto, não é o mundo ideal. O mundo dos concursos é o quê? Ele vai misturar os termos e aí você vai ter que brigar com isso aí. Trabalhar o reconhecimento. Eu estou enxergando aqui, eu estou trabalhando com vocês a ideia de enxergar a característica, tá? A jovem funcionária chegou. Beleza? Então, a jovem aqui exerce um qualificador de quem? Da funcionária. Ele está qualificando o substantivo aqui, que é a funcionária. Ok? Aí o cara vem
e pega essa informação e coloca jovem discreta. Pô, se jovem é adjetivo é aqui, então o jovem aqui vai ser também adjetivo também. Não, faz isso não, amigo. Faz isso não. Cuidado. Eu estou trabalhando com vocês aqui que a ideia não existe algo engessado, algo cristalizado. É análise, é o contexto. Eu preciso ver quem está exercendo a função de qualificador. Tá? Quem está dando característica ao meu referente, que é o adjetivo. O adjetivo ele tem essa propriedade de dar característica, de qualificar o termo. Aí eu tenho aqui, ó, a jovem discreta chegou. Jovem aqui exerce a função de qualificar discreta ou discreta exerce a função de qualificar jovem? Discreta exerce a função aqui de qualificar jovem. Então, aqui, discreta, eu tenho o meu adjetivo e jovem eu tenho o quê? O meu substantivo. Ok, pessoal? Isso aqui é importante nós desenvolvermos essa análise. Isso aqui é importante. As bancas gostam de trabalhar isso. Gostam de trabalhar isso, tá? Tenho um advogado amigo. E aí, moçada? Quem funciona como o adjetivo e quem funciona como substantivo aqui? Tá? Advogado ou amigo? Aqui, o amigo, ele qualifica o substantivo advogado, tá? Então eu tenho aqui, ó, substantivo e amigo vai ser o quê? Adjetivo. Aí eu tenho um amigo advogado. Aqui, se o cara seguir esse pressuposto, advogado sempre será substantivo, amigo sempre será adjetivo. Cuidado, analise o contexto, tá? Eu tenho um amigo que é advogado. Aqui o advogado está exercendo a função de adjetivo. Aqui está exercendo a função de adjetivo. Tá? Então eu preciso, pessoal, saber, entender isso. Qual o caminho, Bruno? Qual o caminho, professor, para poder entender isso? Pessoal, o contexto. É o contexto. Eu preciso saber que o adjetivo ele possui a característica de qualificar o meu substantivo. E a partir desse momento, trabalhar cada frase. Nós vimos aqui, eu não posso botar sempre jovem como o meu substantivo. No início da nossa aula lá, com relação ao substantivo, ao reconhecimento, nós vimos velho. Entendeu? O velho, pontinho, pontinho, o velho ali ele exerce a função como substantivo. Agora, se eu boto o velho homem, já mudou a jogada. No velho homem, o velho começa a exercer agora, a partir desse momento, função de adjetivo. De adjetivo. Eu preciso aguçar o meu olhar para essa questão, tá? Isso é importante. Isso é muito importante. As bancas têm frisado isso, têm abordado isso, tá? Aí então, botamos destacado ali. Quem é quem na jogada? O cara... E agora? É a caneta trava. A gente não pode perder questão com esse teor. Não podemos. Tá? É possível chegar. E aí, pessoal, temos as duas últimas análises aqui, ó. Chegou o pobre homem, chegou o homem pobre. Aqui, tanto pobre, os dois exemplos vão ser adjetivos. E tanto o homem, nos dois exemplos, serão o quê? Substantivos. Substantivos. É só isso, Bruno? Não. Tá? Eu guardei esses dois últimos exemplos para nós entendermos o seguinte: existe uma outra abordagem com relação às classes gramaticais, especificamente entre substantivos e adjetivos, a relação entre eles. Pessoal, que é o seguinte: aqui nós vimos que eu tenho adjetivo e substantivo. Substantivo, adjetivo. Pobre exerce a mesma classificação e homem também. Porém, na semântica, isso inverte. Por exemplo, chegou o pobre homem. O pobre homem, aqui neste contexto aqui, chegou o coitado. Agora, chegou o homem pobre, chegou o homem sem recursos. E isso também é uma abordagem que as bancas têm adotado também, pessoal. Tá? Estão abordando. E qual das alternativas, eu mudando a posição do adjetivo, muda o sentido.
Aqui a banca não vai trabalhar nem com você a questão de adjetivo e substantivo. Ela vai dizer, tá? Em que momento que eu mudo a opção, eu mudo a posição geográfica, tá? Do meu adjetivo e a mudança da semântica, do sentido, da ideia, tá? Então aqui é um caso. Pobre, homem, homem, pobre, tá? Mesma coisa. Alto funcionário, funcionário alto. Tá? Eu tenho a questão do simples, do grande livro, livro grande, grande homem, tá? Homem grande, bravo capitão, capitão bravo. São alguns exemplos que ilustram essa jogada aqui. Bruno, existe uma regra? Pessoal, não há regras. Bonita roupa, roupa bonita, não mudou nada. Não mudou nada, tá? Então, é a base do meu contexto. O meu contexto, tá? A minha linha, o meu processo, o meu corpo, o corpo do texto, ele vai direcionar a vocês essa análise. Eu preciso estar com isso bem latente. Eu tenho que estar com isso no sangue. No sangue. Não posso menosprezar essa etapa aqui. Ok, pessoal? Beleza? Tá? Bem, dê uma parada, analisem, tá? Analisem esse processo de análise, raciocínio, para a gente poder entender isso, tá? E aí, pessoal, seguindo, tá? Na nossa jogada, nossa caminhada também, que é o seguinte, a gente trabalha os graus do adjetivo, tá? Graus do adjetivo. Olha, pessoal, basicamente, não há muita dificuldade com relação a isso. Toda vez que a gente vai trabalhar isso em sala de aula, tá? Os alunos eles conseguem assimilar bem, uma certa facilidade. A questão, quando a gente vê isso hoje, é certa questão, aí quando 2 dias depois a gente esquece tudo isso aqui. Parece que vem o cara do MIB ali, joga no teu olho e já era. Porra, quem sou eu? É basicamente isso aqui. O cara confunde nome, confunde quem é quem na jogada, meu Deus, aí confunde. Aí o cara dá uma lidinha, o cara relembra. Pessoal, vamos lá. Eu tenho duas situações aqui. Eu tenho um grau comparativo e o grau superlativo. O grau comparativo, ele é muito intuitivo. Eu tenho um grau comparativo de superioridade, de igualdade e de inferioridade. E há marcas que vão caracterizar isso, tá? Eu tenho essa marca aqui, ó, mais do que, igualdade, tão como ou tanto quanto. Eu tenho a inferioridade, que é menos do que, tá? Uma observação, tá? Esse do aqui, pessoal, ele vai ser opcional, tá? Ele vai ser opcional. Então eu posso ter mais que ou mais do que. É opcional aqui, tá? Opcional. Como funciona isso? O grau comparativo, ele compara dois elementos, tá? E aí há o adjetivo. O adjetivo vai estar no meio desses dois elementos e essas marcas aqui vão estar dando um aspecto de superioridade, de igualdade ou algo de inferioridade. Como assim? Vou pegar o exemplo clássico aqui, tá? Português e matemática, ok? Então eu quero saber o grau comparativo de superioridade. Português é mais divertido do que matemática. Ou português é mais divertido que matemática. Opcional. De igualdade. Português é tão divertido como matemática. Ou português é tanto divertido quanto matemática. Aí eu tenho inferioridade. Matemática é menos divertido do que português. Ou matemática é menos divertido que português. Tá? Aqui eu estou comparando dois elementos, grau comparativo. E isso é muito intuitivo, muitas vezes é intuitivo. Tá? Aqui, pessoal, aí há um perigo para o aluno, para o candidato, tá? Do superlativo. O superlativo, ele tem dois caminhos, o absoluto e o relativo. Tá? O absoluto, eu tenho um absoluto analítico e o sintético. Eu tenho um absoluto analítico e o sintético.
Eu preciso saber isso. Absoluto, ele só pode ser analítico ou sintético. Como funciona isso? Tá? Eu tenho a seguinte construção. Existe uma marca? Claro que há. Aqui, ó. João é bastante inteligente. João é bastante inteligente. Como funciona essa construção aqui, Bruno? Existe uma marca? Claro que há. Eu tenho, toda vez que eu tiver no superlativo absoluto analítico, a marca que haverá é o seguinte, é meu advérbio intensificando quem? O meu adjetivo. Eu tenho um advérbio aqui que está intensificando o meu adjetivo. Essa é a marca característica do absoluto analítico. Tá? Eu tenho um advérbio. Tem que ser bastante? Não, geralmente é muito, tá? Eu botei bastante para a gente mudar um pouco. João é bastante inteligente. João é muito inteligente. João é demasiadamente inteligente, tá? Eu estou tendo um advérbio intensificando o meu adjetivo. Essa é a marca do analítico. Ou aqui no sul, João é tri-inteligente, tá? João é tri-legal. Essa é a marca, o absoluto analítico. João é tri-inteligente, tá? Então isso aqui é a minha marca do meu absoluto analítico, ok? E eu tenho, vimos o absoluto analítico, temos o absoluto sintético, tá? João. E qual é a marca do absoluto sintético, Bruno? Eu tenho João é inteligentíssimo. Essa é a marca. Que marca, Bruno? Pessoal, eu tenho aqui o meu adjetivo, só que eu tenho agora a presença do sufixo íssimo. Essa vai ser a marca. O grau superlativo absoluto sintético, ele tem como característica a presença do quê? Do meu sufixo. Do meu sufixo, tá? Íssimo. Tá? Se fosse João é humilde, João bastante humilde, João é humílimo, sábio, sapientíssimo, tá? Então, essa, pobre, paupérrimo, nobre, nobilíssimo, essa é a marca do absoluto, do superlativo absoluto sintético, a presença de quem? Do sufixo, tá? Então, eu preciso, pessoal, pegar essas marcas, tá? Eu pegando essas marcas, já, cara, eu tô com 90% na mão da questão. É mesmo os 10%, já toco no assunto já. E eu tenho o relativo de superioridade e de inferioridade, tá? Eu tenho Carlos é ou Ana é a mais inteligente da turma ou dentre a turma. Carlos ou Ana é o menos inteligente ou a menos inteligente dentro da turma ou dentre a turma. Ok, pessoal? Essa é a marca do superlativo e relativo. Pessoal, aqui nós acabamos de falar, tá, que o comparativo, ele exerce, tá, a função de comparar dois elementos. E o superlativo, ele supervaloriza um boneco. Um boneco. João, Carlos, tá? Eles valorizam um boneco. E aqui, essas marcas nos ajudam. Aonde, tá? Em que momento as bancas querem pegar a gente, quer pegar o candidato? Eles querem fazer o seguinte, eles pegam, poxa, eles sabem que tem o cara pega isso aí, o cara decora só isso, ó. João inteligentíssimo, sintético. João inteligentíssimo, sintético. Beleza. Sintético. O cara fica com isso? Ah, é, sintético, beleza. Aí o cara põe lá, João é inteligentíssimo. O termo destacado se encontra no grau, letra A, superlativo, superlativo, relativo, sintético. O cara troca, ele inverte, ele faz um samba doido das terminologias, das definições. Ele vai pegar superlativo, relativo, sintético, ou superlativo absoluto de superioridade,
Não existe isso, não há essa possibilidade, tá? Eu tenho que saber que o absoluto, ele trabalha na linha do analítico e na linha do sintético. Se eu souber isso e souber as construções, cara, bicho, mão na questão, tá? Então, cuidem com isso. Primeiro ponto que eu preciso saber com relação a isso, as marcas, as características, os sotaques de cada um, de superioridade, de igualdade, inferioridade, no comparativo, no superlativo. E em seguida, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que grupo pertence ao absoluto e o relativo. Eu tenho que saber a definição completa, tá? Pode haver casos que o cara não sabe a definição completa e acertar a questão, mas o cara está dizendo ir para uma prova e negligenciar essa informação, o cara está pedindo, né? Está pedindo. Então, cuidado, as bancas gostam ainda mais aqui. O erro do candidato vai estar aqui. Aqui, dificilmente. Agora, aqui existe o perigo, tá? O cara pode mudar a jogada, pegar aqui absoluto e meter superioridade. Cuidem com isso, ok, pessoal? Então, nós vimos a questão dos adjetivos. Agora, vamos analisar o advérbio, o reconhecimento dos advérbios e trabalhar a distinção entre um substantivo, adjetivo e advérbio. Beleza? Vamos lá. Pessoal, seguindo o nosso caminho aqui, tá? Advérbio. Qual a preocupação que nós devemos ter com relação ao advérbio? É uma classe variável ou invariável? Bem, é uma classe invariável. Antes de mais nada, é isso que tem que saber sobre as classes gramaticais. Olhei classe gramatical, olhei a classe lá referida. Ela é variável ou invariável? Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, pessoal? Pessoal, o advérbio, ele indica circunstância. Circunstância, tá? Em linhas gerais, pessoal, há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de circunstâncias. Afirmação, negação, dúvida, lugar, modo, intensidade e tempo. Só que, na língua portuguesa, há infinitas situações de circunstância, tá? Que muitas vezes não são relatadas aqui, tá? Então, muitas vezes nós colocamos essas circunstâncias aqui para dar um parâmetro e dar um norte, tá? De como pode vir trabalhar uma questão de uma determinada palavra. Verdadeiramente, trabalha que circunstância? De afirmação. Agora eu tenho ali, ó, ele fala sobre política. Dá uma ideia de quê? De assunto, tá? Então, se catalogar essas circunstâncias, a gente ficaria uma aula toda sobre isso. Essas aqui são as principais circunstâncias, ok? E muitas vezes o que vai nos direcionar com relação à circunstância será o quê? O contexto, ok, pessoal? Bem, com uma observação com relação aqui à intensidade, cuidem, tá? Com relação a isso aqui, ó, muito e bastante, tá? Pessoal, as bancas gostam de trabalhar muito isso aqui em concordância nominal. Muitos, bastantes. Pessoal, eu vou tratar isso aqui rapidinho, tirar essa dúvida, mas para eu falar sobre isso aqui, eu preciso fechar um assunto com relação ao advérbio. O advérbio, vimos que é uma classe invariável e indica uma circunstância. Pessoal, e uma informação muito importante, é uma classe que essa informação aqui, ó, esse ad, dá a ideia de junto. Junto de quem? O advérbio trabalha para os 3 tipos de classe. Então, o advérbio vai estar junto do verbo, junto do adjetivo e para o próprio advérbio. Então, você está dizendo, Bruno, que o advérbio trabalha só para o verbo, adjetivo e advérbio? Sim. Esse ad é junto do verbo, ad junto do adjetivo, ad junto do advérbio, tá? Então, o advérbio ele trabalha para as 3 classes. Isso é muito importante, pessoal. Sempre chegou cedo. Sempre e cedo. Estou trabalhando para quem? Para o meu verbo. Continuo muito estressado. Eu tenho muito aqui, ó. Trabalhando para quem? Para o adjetivo aqui, ó. Tá? Estressado. Tá? Meu advérbio aqui trabalhando para o adjetivo estressado.
Dormiram mais tarde. Eu tenho o meu advérbio aqui, ó, trabalhando para o próprio advérbio tarde. Para o próprio advérbio tarde. Então, eu reconhecer o advérbio é fundamental e muito importante também. Eu preciso saber que esse cara aqui, ele trabalha para essas 3 classes gramaticais. Pessoal, o que ocorre muito é isso aqui, ó. A caneta tá fadando já. Aí tá aqui. Fizemos pontinho, pontinho, exercícios, chegaram pontinho, pontinho, tarde. Pessoal, eu tenho que saber que aí a questão vem abordando com vocês o seguinte. Fizemos muitos exercícios ou fizemos muito exercícios? Chegaram muito tarde ou chegaram muito tarde? Pessoal, aqui, tarde aqui facilita a nossa vida, né? Chegaram muito tarde. Aqui não há treta. Agora aqui pode existir uma possível dúvida. Eu preciso saber o seguinte, exercícios. Qual é a classe gramatical de exercícios? É substantivo. Então, se eu tenho um substantivo, não pode ser advérbio aqui, não pode ser muito exercícios. Fizemos muitos exercícios, fizemos vários exercícios, tá? O advérbio não trabalha para o substantivo. Se eu reconhecer isso, eu já descarto a possibilidade da questão querendo colocar aqui um advérbio. Então, cuidem com isso, ok? E para nós fecharmos nossa aula aqui, aí vem a distinção entre substantivo, adjetivo e advérbio. Nós já vimos que o substantivo, tanto o adjetivo, são classes variáveis, tá? E o advérbio é uma classe invariável. Vimos que o substantivo, ele é muitas vezes marcado pelo determinante. O adjetivo é um qualificador. Vamos lá, pessoal. Ele é alto. O rapaz fala alto. Ele está no alto do sucesso. Vimos aqui que o termo destacado é alto. Então, vamos dizer se é substantivo, adjetivo ou advérbio. Bem, existe algum termo, algum determinante aqui? Algum artigo, algum pronome, algum numeral, trabalhando para dizer que é, ou um adjetivo para dizer que é um substantivo aqui? Não há. Então, alto aqui é o que? Um adjetivo. Ele funciona como um adjetivo. Além disso, né, ele está qualificando aqui o termo ele, dando uma qualidade a esse cara aqui. Então, no primeiro exemplo aqui, nós temos o quê? Um adjetivo. Ok? O rapaz fala alto. Esse alto aqui vai ser o quê? Adjetivo, advérbio ou substantivo? Bem, vamos trabalhar aqui o seguinte. Botar rapaz, trocar por moça. A moça fala alto. Opa, a moça fala alto. Eu mantive a minha palavra. Eu mudei aqui e não houve, ela ficou invariável. A minha classe ficou invariável. Se eu tenho uma classe invariável, então vai ser o quê? Vai ser um advérbio. O alto aqui, ele se refere ao modo do verbo, tá? Ele fala alto. É o modo como se fala. Então aqui nós temos o quê? Um advérbio. Ele está no alto do sucesso. Opa, estamos aqui, ó, preposição em. Só que está o em mais o artigo o. Se eu tenho um artigo aqui, o que haverá depois? Substantivo. Mesma palavra, pessoal, alto, alto, alto. Trabalhando com classificações diferentes. Não dá para decorar. Não posso partir desse pressuposto. Ah, alto sempre será isso. Cuidado. As bancas vai querer fazer isso com vocês. As bancas irão fazer você tropeçar nisso. Cuidado, analise o entorno. Luiz agiu certo. Luiz fez o certo e Luiz estava certo.
Vamos substituir aqui o Luiz por Carla. Carla agiu certo, tá? Então eu tenho aqui, ó, um advérbio. É o modo de como o Luiz agiu, tá? Tá ligado ao verbo aqui. O certo vai ser advérbio no primeiro exemplo. Luiz fez o certo. Dada. Dado. Só agradece. Se vier assim, só agradece. Tem nem análise. Viu o artigo, substantivo na jogada. Luiz estava certo. Carla estava certa. Opa, aqui o certo está sendo uma qualidade do Luiz. Está sendo uma qualidade do Luiz. Então aqui vai ser o quê? Adjetivo. Adjetivo. Ele só faz o bem. Ele escreve bem. Vai ser o quê, pessoal? Substantivo. Viu o artigo? Substantivo. O artigo trabalhando diretamente para essa classe? Substantivo. Substantivo. Ele escreve bem, tá? O bem aqui é o modo como se escreve. É o modo como eles escrevem bem. Eu flexionei aqui, botei todo mundo para o plural. Eles escrevem bem. Esse é o aspecto do invariável, tá? Não concorda com ninguém, não flexiona com nada. Eles escrevem bem. Eu mantive. A minha classe ficou inalterada, ela ficou cristalizada. Então eu tenho aqui um advérbio. Eles são meio atrapalhados. Bem, a ideia, o combate aqui, ó, é esse meio aqui, tá? Eles são meio atrapalhados. Esse meio aqui, eu que me atrapalhei na verdade, né? Atrapalhado aqui fui eu. Eles são meio atrapalhados. O meio aqui vai ser o quê? Substantivo, adjetivo ou advérbio? Bem, eu tenho um termo aqui, ó, que está referindo a atrapalhado. Atrapalhados. Atrapalhados vai ser o quê? Adjetivo. Um termo que significa que está ligado ao adjetivo vai ser o quê? Dando um aspecto, dando uma circunstância, vai ser o quê? Advérbio. Tá? E outra forma de analisar que é um advérbio é uma classe invariável. Eles são meio atrapalhados. Não está, eles são meios atrapalhados. Não. Eles são meio atrapalhados. Eles são parcialmente atrapalhados. Então, aqui, pessoal, eu tenho um advérbio, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Trabalhando o reconhecimento das classes gramaticais. Sabendo que não há forma fixa, cristalizada. Eu preciso, primeiramente, reconhecer que a minha classe, se ela é variável ou invariável, ver a definição dela e ver a quem ela está ligada ou com quem ela interage. Tá? E analisar isso no contexto. Isso facilita muito a minha vida aqui no reconhecimento das classes gramaticais e posteriormente com relação à análise sintática. Tá? Estudem, se dediquem, tá? Quando passar isso tudo, a gente se reúne aí e vamos continuar seguindo a nossa jornada rumo à aprovação, ok? Bons estudos aí e até a próxima. Valeu!